Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, uma pílula especial, vocês vão entender por quê. Já já nós vamos falar sobre o tema menos, muitas vezes é mais. Mas antes da gente falar, meus amigos, a esse respeito, deixa eu fazer uma saudação um pouco diferente hoje para um público muito carinhoso que tem nos acompanhado. Buenos días, mis queridos amigos de toda América Latina, especialmente en México, hoy en la ciudad de Mérida. Muchas gracias por escuchar y difundir las píldoras del Evangelio. Mucha luz e paz a todos ustedes. A você, Rosângela querida, que é uma difusora, né, uma pessoa que está ajudando a difundir as pílulas do Evangelho lá em Mérida, né, a maior cidade da província do Yucatán, lá no México. Muito obrigado pelo seu carinho. Professor de português, gente, a Rosângela trabalha com um público que fala espanhol, que não tem facilidade para entender português. Muita gente acha isso, né? Que a facilidade que nós temos para entender quem fala espanhol é a mesma. Não, não é. Eu me lembro quando eu estive na Espanha, eu entendia muito das coisas que eles falavam, mas eles não entendiam direito quando eu falava português. Então, Rosângela tem feito um trabalho lindo lá, e levando as pílulas do Evangelho para vários lugares. Que bom! Muito obrigado mesmo, muitas graças a vocês que generosamente escutam a pílula e que têm espalhado ela em vários lugares, ajudando a lembrar a mensagem viva de Jesus, porque a mensagem não, jamais, pelo amor de Deus, nem é minha, nem é nenhum de nós, é do Cristo, né? Para que mantenha-se viva nas nossas almas essas promessas, esses ensinamentos maravilhosos. Obrigado mesmo. Bem, meus amigos queridos, dando continuidade à nossa pílula de hoje. Já pensou que muitas vezes menos pode significar mais? Pois é. Bem, de uma maneira geral, boa parte de nós na humanidade sempre quer mais. Já notou isso? A gente quer ler mais livros, nós queremos mais reconhecimento, nós queremos mais dinheiro, a gente quer mais saúde, tem gente que quer ter mais bens materiais, não é? A ideia do mais, do acúmulo, do crescer do ponto de vista da quantidade, ela vigora de uma maneira muito forte nas nossas culturas, principalmente na cultura ocidental. Entretanto, o que a gente observa é que os grandes líderes, os grandes mestres espirituais, do qual indiscutivelmente, meus amigos, Jesus é o nosso grande símbolo, nosso grande guia, nos mostra que muitas vezes menos é mais. Em que sentido? Sentido moral e mesmo material. Quer ver? Dá uma olhadinha. Menos egoísmo significa mais paz para o coração. Menos pensamento negativo significa mais serenidade na alma, não é? Menos arbitrariedades, menos julgamento, menos postura, né? Ter menos postura de juiz significa uma vida muito mais harmoniosa e feliz. Menos é mais. Muitas vezes, quando a gente se sacrifica em excesso para acumular bens materiais, a gente acaba trabalhando talvez até mais do que necessite, abrindo mão de horas preciosas para passar com a família, para se dedicar a uma causa social. Por quê? Porque a gente quer acumular, 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 com medo de faltar no futuro. Calma. Lembremos-nos de Jesus. Aprendais com os pássaros do céu, né? Jesus falava que todos nós temos que aprender com os pássaros que estão no céu, que não guardam seus alimentos. O que isso quer dizer? Que a gente precisa confiar no dia a dia. Isso não quer dizer que você vai gastar tudo que tem, não é nada disso. Significa que a gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas sem se tornar uma pessoa excessivamente apegada ao medo do futuro, que faz com que um monte de gente, não é? Fique brigando para guardar dinheiro, para conquistar bens materiais. Para quê? Você tem um corpo e tem 50 roupas diferentes para o mesmo corpo. Eu tive uma vez uma aluna na minha vida profissional, uma cliente, que ela tinha mais de 200 pares de sapato, mas para um par de pés. Entende? Eu conheci uma pessoa, é um outro contexto, enfim, mas que tinha dezenas de carros. Meu Deus, que loucura! Que loucura! Gente, calma, né? Nós precisamos ter bom senso. Menos é mais. Então, quando nós criamos, né, uma vida simples, uma vida com menos exigências materiais, uma vida com menos falta de educação, consequentemente, a gente vai potencializar o mais que nos falta. Uma vida com menos exigência é uma vida mais livre. Uma vida com menos falta de educação é uma vida o quê? Muito mais polida, muito mais saudável, generosa. Se nós aprendermos que a ciência espiritual nos mostra que menos se transforma em mais, nós vamos construir a nossa vida com o que é necessário.
naturalmente fazendo o que é necessário para que a gente tenha uma vida saudável e feliz, mas não sacrificando nosso tempo, nossa energia preciosa para acumular bens que são facilmente perecíveis e que não nos trazem paz nenhuma, absolutamente. Lembremos de Jesus quando ele fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam. Lembra do Cristo falando isso? Mas sim, ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem nem os ladrões minam e roubam. Por quê? Porque aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então Jesus, meus amigos, nos mostra um roteiro seguro para a gente viver da terra sem ser da terra, para que nós passemos pelas adversidades sem se confundir com elas, lembrando da nossa essência genuína, né, de trabalhadores do Evangelho, disseminando o bem comum. Então que Jesus te abençoe como sempre, que hoje seja um dia especial para a sua vida, porque todos os dias são especiais quando nossa mente e nossa alma estão ligados a esse sentimento profundo de gratidão. Nunca é demais lembrar que a gratidão nos liga imediatamente a Deus. Trabalhar a gratidão potencializa toda a nossa conexão com aquilo que é mais sagrado e divino na nossa vida. É o que eu mais desejo para você hoje, tá bom? E por falar em gratidão, muito obrigado aos amigos do Célia Xavier ontem, no lançamento do CD, o carinho, a troca, sempre profundamente maravilhoso, estar com vocês. Minha gratidão de sempre. Jesus os abençoe e os inspire cada vez e cada vez mais. É isso, meus amigos. Ótimo dia para todos vocês. Luz e paz a todos os lugares do mundo. Muito obrigado a cada um de vocês que generosamente, no anonimato, quase que não sai aqui, espalham as pílulas do Evangelho por todos os lugares e muito mais do que isso, disseminam a luz que Deus nos envia de amor, de bondade, de bom ânimo a todos os lugares, sem esmorecer perante as dificuldades. Pode ter certeza que a bondade divina vai saber recompensar a sua alma, indiscutivelmente. Tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz, e lembre-se, muitas vezes, menos é muito mais. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.